A gente abre o programa de hoje recebendo mais uma vez ela, que é nutricionista funcional, ela que já tem o seu doutorado, que dá aula e quando vem aqui, aula também que se estende para o Você Bonita. Natália Colombo, bem-vinda. Muito prazer. Obrigada. Um prazer sempre, enorme. muito bom. Doutora Natália Colombo, vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema específico, mas que eu acredito que seja muito mais comum do que a gente imagina, que é o refluxo. E o quanto ele está diretamente ligado à nossa alimentação, né? Sim, sem dúvida, exatamente. Eu sempre digo, né, que mesmo quem não sofre da doença, especificamente do refluxo, já teve alguns dos sintomas em algum momento, ou por conta de algum dos hábitos que a gente vai contar aqui. Então, eu acho que a maior parte das pessoas já presenciou, né, e o tanto que esses sintomas são desagradáveis. É verdade. E a alimentação tem um impacto muito grande, né, como a gente sabe, então eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Tá aí, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque começamos então ouvindo as palavras do Dr. André Augusto Pinto, que é cirurgião geral e cirurgião bariátrico. Vamos ver então do ponto de vista médico o que ele diz. Olá, sou o Dr. André Augusto Pinto, cirurgião geral e cirurgião bariátrico, e vamos conversar um pouquinho sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Essa doença é muito frequente em crianças nos primeiros meses de vida e também acomete os adultos em até 20 a 25% da população. Os principais sintomas da doença do refluxo gastroesofágico são dor epigástrica, azia, queimação, regurgitação dos alimentos sólidos, principalmente ao deitar e no período noturno. Existem outros sintomas também, como dor no peito, que pode simular um infarto agudo do miocárdio, tosse seca, rouquidão e outros sintomas menos frequentes. O diagnóstico é feito por endoscopia digestiva alta e também pela pH-metria e manometria esofágicas. O tratamento, a princípio, é clínico, através da mudança do hábito alimentar, procurando perder peso, porque a obesidade também é um fator de piora do refluxo gastroesofágico. O tratamento pode ser medicamentoso, com o uso de medicações que diminuem a produção de ácido do estômago e, em alguns casos, também o tratamento pode ser cirúrgico nos casos de intratabilidade clínica. Existem alguns outros tratamentos não cirúrgicos, como o uso do Strecta ou outros tratamentos. Obrigado a todos e espero ter tirado as dúvidas de vocês. Um abraço. Obrigada, doutor. Olha, eu vou deixar um contato, né, para vocês. Então, doutor André Augusto Pinto, para quem quiser saber mais do trabalho dele, só procurar como cirurgião geral e bariátrico para saber mais do assunto. Mas aqui no estúdio, então, a gente fala da questão da alimentação com a doutora Natália Colombo, que é nutricionista funcional. E vamos lá, minha primeira questão, e você já citou logo no início, que a gente pode dividir, então, as pessoas como pessoas que têm a doença do refluxo e as pessoas que em algum momento apresentam sintomas. Como é que é isso? Exatamente. Bom, eu vou dar até um exemplo, vou começar dando o meu próprio exemplo. Né? Então, na gestação, na minha gravidez dos gêmeos, por exemplo, por conta, né, do tamanho dos bebês e por conta da compressão, né, da barriga na compressão no estômago, o que acontece? Isso aumenta a pressão desse estômago, desregulando esse esfíncter e com isso, esse ácido que está no estômago, ele pode subir, desencadeando alguns sintomas como, por exemplo, azia e queimação. Então, isso também é muito comum em quem? Em indivíduos obesos. Então, nos homens que têm aquele acúmulo de gordura abdominal ou mulheres que têm um acúmulo muito intenso, né? Então, não necessariamente isso pode ser um esfíncter que está desregulado, né? Uma doença em si. Mas pode ser uma coisa momentânea. Então, por exemplo, você termina de comer uma quantidade muito grande de comida, em seguida você deita, né? Então, a questão da gravidade por si só já faz com que esse ácido suba e cause os sintomas de irritação e de azia, que nada mais é, né, do que uma queimação, uma alteração dessa mucosa. De qualquer forma, todas as dicas que você vai nos passar hoje da questão da alimentação, ela vai servir tanto para quem tem, então, a doença e receber um diagnóstico, e às vezes pode ser até cirúrgico, né? Sim, sem dúvida. Como para quem, obviamente, em alguma circunstância vai apresentar o sintoma. Exatamente. É para todo mundo. Exatamente. A são para todas as pessoas. É óbvio que, na verdade, o que acontece, né? O que dentro da alimentação pode fazer com que haja esse desequilíbrio? Então, a gente sabe que uma alimentação desequilibrada, excesso de álcool, excesso de
de fumo, por exemplo, pessoa que fuma muito, tudo isso são fatores que desequilibram esse esfíncter, então que deixa esse esfíncter um pouco mais frouxo. Então já deixa essa pessoa mais susceptível, exatamente, a desenvolver uma doença do refluxo mais pra frente, tá? O que é interessante é que hoje existem muitos estudos já mostrando e comparando, inclusive, numa fase inicial, obviamente, da doença, que quando você simplesmente melhora os hábitos alimentares, você tem um efeito muito bacana, como aquele conseguido com medicamento. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a usar um medicamento, mas ela não tem uma melhora dos hábitos alimentares. Então, ela acaba ficando dependente, né, daquele medicamento por mais tempo, ela não resolve o problema, né? Ou seja, a gente não consegue ver uma melhora. É como se eles agissem de forma protetora nesse sentido. Exatamente, exatamente. Eles agem de forma protetora e eles podem agir, na verdade, de inúmeras outras maneiras. Então, por exemplo, existem alguns alimentos que conseguem melhorar essa produção de ácido clorídrico pelo estômago, enquanto tem outros alimentos que dão muito mais trabalho para o estômago. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar, vamos falar de carne, né? Tipo, uma coisa bem simples que todo mundo consome. Então, o excesso de proteína animal, o excesso de carne vermelha, por exemplo, ele dá muito trabalho para o estômago. Então, o estômago tem que trabalhar bastante para conseguir digerir. É uma digestão mais lenta. Então, se a pessoa ela já tem algum dos outros fatores, então, se ela deita logo depois que ela come, se ela já tem um maior acúmulo de gordura abdominal, se ela também tem um consumo de álcool aumentado, se ela fuma, então, todos esses fatores vão deixá-la mais predisposta, né? A ter esse tipo de doença. Certo. A gente não tem um exemplo até da carne aqui, mas temos alguns para discutir. Vamos começar então do que piora, Nath. Acho que... tá. Olha lá, desde lá de baixo até aqui, hein, gente? Bom, então, até antes da gente falar dos alimentos por si, né, eu queria falar só de alguns hábitos, então, até pra gente entrar nessa questão da alimentação. Então, de novo, a questão do peso, né, então isso é uma coisa importante. Então, é importante ficar atento à questão de peso. Então, o excesso de peso, ele pode sim piorar, principalmente aquelas pessoas que têm um acúmulo maior de gordura abdominal. Então, esse é um ponto importante. O sedentarismo, então, já tem vários estudos mostrando que as pessoas sedentárias também têm uma predisposição maior. Aquela coisa de comer e dormir, comer e deitar. Então, assim, são alguns hábitos alimentares que acabam piorando bastante esses sintomas, tá? Tem relação com alguma outra doença ou outros problemas respiratórios ou questões que muitas vezes a gente já ouviu, eu, por exemplo, já ouvi dizer que muitos otorrinos acabam sendo os primeiros, né, procurados e acabam diagnosticando esse refluxo, embora a gente saiba que o tratamento também pode ser efetivo com os profissionais, com os médicos, né, que cuidam dessa questão gástrica, mas que eles acabam sendo os primeiros porque eles conseguem linkar algumas situações e outras doenças ligadas à parte respiratória. Então, isso procede. Sim, sem dúvida, porque um dos sintomas do refluxo, né, que não é tão típico, é, por exemplo, tosse seca, né, que é o mais constante. Aquela pessoa que tem uma tosse seca muito frequente, né? Por quê? Por conta desse ácido que sobe e gera toda uma irritação. Entendi. Né? Então, assim, muitas vezes está assim ligado. A pessoa que tem refluxo, ela muitas vezes pode ter uma relação com a apneia do sono, a pessoa pode não dormir bem. Entendi. Então, a questão da apneia pode estar diretamente ligada. Esse desconforto, então, na hora de deitar e o paciente, então, ter as duas coisas. Exatamente. O refluxo e a apneia. E o refluxo piora, né? A questão da apneia, ele pode piorar, entendeu? Ele pode ser o causador, mas ele também pode piorar essa situação, tá? Perfeito. Da mesma forma que a alimentação. Então, a alimentação, ela não necessariamente vai controlar toda a situação, mas ela pode melhorar muito e ela pode prevenir. E uma coisa que é interessante é que, assim, aquela pessoa que começa a ter situações isoladas, né? Então, assim, já é interessante ficar atenta e já é interessante começar a mudar a alimentação, né? Pra não deixar chegar no ponto, né, de já precisar começar a ir com medicamento e muitas vezes não tem mais uma reversão, porque além dessa questão do esfíncter, né, tem toda uma questão de agressão a essa mucosa, né? Então aí começa a ter esofagite, começa a ter faringite, uma série de outras coisas decorrente dessa subida desse ácido. Ah, entendi. O final da história. Então começa, olha, né? Exatamente. Aquela bolinha de neve que vai só piorando. Vamos colocar já a perguntinha do público, já a gente fala da alimentação. Na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Sara, um beijo. Refluxo gastroesofágico pode estar ligado em quem tem, então, a gastrite crônica, né? As pessoas também relatam dores
no estômago? Sim, pode ser. Porque, na verdade, o que acontece? O refluxo, ele pode acontecer, ele geralmente acontece, né, por conta dessa subida desse ácido do estômago. Tá. Né? Então, na verdade, ele nada mais é do que uma alteração de um esfíncter, que é como se fosse uma portinha, né, que controla o que desce e o que sobe. Então, esse esfíncter, ele começa a ter um tipo de alteração por conta de uma série de fatores, entre eles bebida alcoólica, alimentação errada, sedentarismo. E aí, com isso, a pessoa que tem gastrite, ela geralmente já é aquela pessoa que tem um processo de digestão já alterado, né, muitas vezes com hipocloridria ou principalmente hipercloridria, que é esse aumento de ácido clorídrico no estômago, então isso pode sim acontecer. Pode estar associado. Pode estar associado. Ele não necessariamente vai ser a causa da gastrite, mas a pessoa pode sim ter as duas questões. Então, quando a gente observa a mesa do que piora, né, a situação do refluxo, logo penso que também são os alimentos que pioram o gastrite. Exatamente, né? exatamente. É meio que, assim, aí tem uma cervejinha ali, né, meninos? A cervejinha, ela é considerada, então, algo que piora ou que ela está representando álcool em geral? Olha, o álcool em geral, sim. Tá. Porém, bebidas gaseificadas em geral, para aqueles indivíduos que têm refluxo, não é interessante, tá? Todas. Então, exatamente. Então, a bebida alcoólica, ela vai fazer aquele desequilíbrio no esfíncter, que a gente falou. Porém, a bebida gaseificada, ela aumenta a pressão do estômago. Então, ela não é interessante para quem tem esse tipo de sintoma. Perfeito. Além, claro, dos embutidos, uma pimentinha. Exatamente. A pimenta, ela vai irritar a mucosa, tá? Então, é principalmente uma questão de irritação. Então, o que acontece, né? Para aquela pessoa que já tem o refluxo, que tem muita azia, que já tem muita queimação, é muito interessante ela já evitar aqueles alimentos mais ácidos. E aí também a gente entra na questão do molho de tomate, né? Também tem esse molho de tomate, trouxe mais para ilustrar. Para ilustrar. Mas é para falar um pouco, porque muita gente pergunta, né? Ah, poxa, molho de tomate causa azia, né? Queimação. Na verdade, o que acontece? Os alimentos por si só, então quando a gente fala de um molho de tomate, quando a gente fala de um limão, ele não vai ter o poder, né, o potencial de causar um refluxo. A questão não é essa. Porém, como essa pessoa ela já tem essa alteração, ela já tem uma mucosa mais sensível, né? Então, isso já está mais sensibilizado. Então, seria, assim, o ideal ela evitar os alimentos mais ácidos, como, por exemplo, o molho de tomate, a própria pimenta, limão, abacaxi, por conta dessa irritação. Mas não necessariamente esse alimento vai causar o refluxo ou vai causar a queimação, entendeu? Perfeito. Mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Joana, um beijo. Tenho refluxo quando estou passando por períodos de estresse e ansiedade. É normal? Como melhorar? A questão emocional pode estar diretamente ligada? Pode estar ligada, mas de forma indireta. Então, o que acontece? Quando a gente está mais estressado, quando a gente está mais ansioso, a gente começa a ter uma alteração da produção de ácido clorídrico, porque a gente usa alguns nutrientes, como o zinco, para lidar com o estresse. Então, todo esse processo digestivo, ele já fica mais conturbado, né? Às vezes é comum a pessoa falar, eu estou muito ansiosa, não consigo comer, parece que, né, é muito isso mesmo. Então, como essa produção de ácido clorídrico, ela acaba sendo interferida e isso pode piorar, sim, os sintomas. Entendi. A gente acaba usando, então, o que a gente usaria. A gente desvia a rota. O zinco, ao invés de ir para produzir ácido clorídrico, ele vai para lidar com o seu estresse. Então, toda essa questão de produção de ácido, ela fica um pouco conturbada e a digestão de alguns alimentos não é boa. E isso é uma coisa importante, até puxando já esse gancho, que aqueles alimentos que dão mais trabalho para o nosso corpo, para a gente conseguir digerir, então, por exemplo, carne vermelha, carboidrato simples, né, que a gente sabe que vai, além de dar trabalho para digerir, ele vai desequilibrar todo o nosso intestino, então ele também aumenta a flatulência, aumenta a pressão dentro do estômago, frituras, né? São alimentos que geralmente dão mais trabalho para o nosso corpo. Para digestão. Tá? Para digestão. Agora, eu tenho uma pergunta em relação àqueles FODMAPs, né? Então, por exemplo, brócolis, couve-flor, alguns alimentos que a gente já discutiu aqui, que muitas vezes, o próprio pimentão, eles podem ser indigestos, assim, eles podem aumentar a questão dos gases e aumentar aquela, quando a gente fala que está conversando com o alimento mesmo depois de ter acabado a refeição, se é que vocês me entendem. Eles têm relação com o refluxo?
porque eles não aparecem nem aqui, nem aqui. Não, eles não têm relação direta. Os FoodMaps, eles vão mexer mais na questão intestinal, de alteração de microbiota, de produção de gases pelas bactérias intestinais. Tá. Na questão do refluxo, não necessariamente. É só um desconforto, muitas vezes. Exatamente, é mais uma questão, porque na verdade quando a gente fala de refluxo, a gente tem sempre que lembrar da questão do funcionamento desse esfíncter, e a gente tem que pensar nessa subida desse ácido, nos alimentos que tem essa questão mais ácida. Inclusive tem alguns estudos mostrando também não trouxe para ilustrar, mas mostrando que leite derivados, por exemplo, também tem essa capacidade de aumentar o ácido no estômago, por conta de uma enzima chamada pepsina, que é produzida para conseguir digerir essa proteína, e ela acaba tornando o estômago um pouco mais ácido. Então não é ela que vai gerar o refluxo, porém se a pessoa já tem esse esfíncter alterado, esse aumento de ácido pode gerar mais desconforto. Olha, interessante. Já tem uma perguntinha, acho que dentro desse assunto. Olha lá. Obrigada, Gi, um beijo para você. Boa tarde. O refluxo pode ser desencadeado, então, pela lactose? Dá pra gente colocar alguma relação também com pacientes que tenham, né, essa intolerância? Não necessariamente. Não pensaria na questão da lactose, mas pensaria nessa questão da proteína do leite que eu acabei de explicar, por conta dessa questão de acidificar, mas não necessariamente. Não lactose em si, mas a proteína do leite. Isso, a proteína poderia fazer isso. Agora, vamos falar dos alimentos que podem nos ajudar? Vamos lá. Bom, então, o que a gente sabe? Que uma dieta com alimentos que tenham uma digestibilidade mais fácil, né, acaba sendo mais interessante. A gente viu que aqueles que são difíceis de digerir dão mais trabalho para o nosso corpo. Então, uma dieta baseada em frutas, verduras e legumes, ela acaba sendo extremamente indicada. Além de volumes menores, né? Então, consumir volumes menores também acaba sendo bem importante, tá? Então, esse é o principal ponto. Os chás. Aí eu trouxe alguns chás, né, para mostrar que tanto o chá de espinheira santa como o chá de hortelã, eles são bem indicados exatamente porque eles melhoram a capacidade digestiva do nosso corpo. Ah, legal. Tá? Então, assim, tomar, por exemplo, um chá de espinheira santa, uns 150 a 200 ml, uns 15 minutos depois da refeição, pode ser interessante. Trouxe o gengibre também para mostrar que o gengibre ele tem um efeito anti-inflamatório, tanto o gengibre como a cúrcuma, então incluir esses alimentos também é interessante. Ai, que legal. O arroz integral, ele também tem algumas substâncias que conseguem melhorar, na verdade, não seria alcalinizar, ele consegue equilibrar essa produção de ácidos no estômago, então, tanto o arroz integral como os alimentos integrais também seria interessante. Olha só. E queria falar só do mamão, porque o mamão tem uma substância chamada papaína, que ajuda muito na digestão. Então, pessoas que têm problema com refluxo, comer uma fatia, por exemplo, de mamão depois da refeição, tanto mamão como cenoura, também é uma boa. Legal. E só uma dica falando do molho de tomate, só para não esquecer, porque eu acho que isso é uma coisa que realmente ajuda, porque é muito comum a pessoa falar, eu como molho de tomate e sinto que incomoda. Como a cenoura ela tem um efeito mais alcalinizante, então para quem quer consumir molho de tomate, existem duas dicas. Fazer o molho de tomate em casa é sempre uma alternativa boa e acrescentar o suco de cenoura ou fazer o molho de tomate com cenoura no meio ajuda a deixar esse molho menos ácido, então a pessoa consegue tolerar melhor. Então, essa questão de dar uma quebrada na acidez ajuda, pensando do ponto de vista, né, para melhorar sintomas do refluxo. Exatamente. Eu vou colocar já outra perguntinha, olha lá, a respeito de chás, porque também nesse friozinho vai bem, hein? Obrigada, Aparecida, um beijo. É verdade que chá de alecrim antes do almoço ajuda na digestão? Também ajuda sim. O chá de alecrim também tem essa capacidade de melhorar a digestão de algumas proteínas e de regular a produção de ácido clorídrico pelo estômago. Então é bem interessante. Hortelã? Hortelã, alecrim e espinheira santa. Tá aí, anotem tudo direitinho, porque de fato é algo que é desconfortável, né? Acaba interferindo no sono e aí a gente não tem todo aquele ciclo que a gente precisa da higiene do sono adequada, né, Sim, Nath? sem dúvida. Interfere em várias coisas, né? Então, assim, o legal é que a gente vê que simplesmente com uma mudança de hábitos alimentares, melhora da alimentação, exercício físico, a gente consegue ter uma melhora dos sintomas. Então, é uma coisa que é muito importante a gente considerar, né? É isso aí. Procure ajuda, gente. Não deixa passar, não, nesse momento aí, com o aumento do estresse, certamente o refluxo também deu uma gritadinha, não é? Então procure sempre ajuda e eu vou deixar um contato dela, que é nossa nutricionista funcional, doutora Natália Colombo, extremamente
enfim, talentosa, referência mesmo. O Instagram é o @doutora abreviado Natália Colombo, tudo junto. Doutora abreviado Natália Colombo, tudo junto. Tem o site, que é o NC de Natália Colombo, nutre.com.br, e o telefone do consultório 3476-7254, 3476-7254. Beijo no trio, viu, Nath. Obrigada, até a próxima. até. Beijo.